Olá, bom dia! Feliz ano novo para todos nós, que neste ano de 2026 desejo de todo o meu coração muita paz, saúde, principalmente, que sem saúde a gente não consegue nada. Muita paz, muita saúde, muita alegria, muito amor, prosperidade e abundância para todos nós. Estou aqui gravando, né, nosso devocional, porque a técnica aqui, que sabe tudo de informática, computador, das modernidades aqui, não percebeu que o Instagram estava sem a aba live, a aba ao vivo, né? Porque antes tinha. Eu já até fiz algumas gravações ao vivo, só que sumiu. Que aconteceu? Eu coloquei o controle dos pais, né, para minha filha ter certas limitações no celular dela. E esse controle dos pais limitou um monte de coisa no meu celular. E eu não consigo atualizar o Instagram, né? Então, como no momento não dá para eu tirar o controle dos pais, não poderei fazer a live no Instagram. Então, eu vou gravar, só que o propósito vai continuar. Farei o devocional com vocês, faremos a análise todo dia desse trecho, do trecho do dia, ver a mensagem que Deus quer passar para nós, como podemos aplicá-la no nosso dia a dia, para trazer mais leveza, mais paz, mais claridade, né, aos nossos pensamentos nessa nossa caminhada durante este ano de 2026. E o tema do nosso devocional de hoje é a força da confiança. Hum, vamos ver o que Deus quer falar conosco sobre confiar. Vamos lá. A força da confiança. Você pode estar enfrentando situações que parecem incertas ou fora do seu controle, como decisões difíceis, problemas financeiros ou de saúde. Esses momentos são convites para confiar, para entregar as suas preocupações nas mãos do Criador e permitir que Ele guie os seus passos. Em Provérbios 3, versos 5 e 6, somos instruídos: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Essa passagem nos lembra que, mesmo quando não entendemos o caminho, confiar em Deus é o que nos dá direção e paz. A confiança é o alicerce de uma vida plena. Quando quando você solta a necessidade de controlar tudo e permite que Deus o guie, descansa sua fidelidade e abre espaço para soluções divinas. Confiar não é entender tudo, mas acreditar que há um propósito maior em cada situação. A confiança é a chave para viver em paz, com o ritmo natural da existência, permitindo que as circunstâncias se desenrolem no tempo certo. Confiar é alinhar-se ao fluxo universal. Ao soltar o controle, você eleva sua vibração e atrai soluções e possibilidades que estavam além do seu alcance. Confiar é uma prática que traz paz ao corpo e à mente.
Antes da gente seguir para a análise desse trecho, deixa eu me apresentar. Eu sou Renata Ferri, que é meu nome de trabalho, ok? E eu sou psicanalista clínica e integrativa, e o meu foco é trabalhar com mulheres. Pode ser que homens assistam esse vídeo, tá? As mesmas, algumas coisas que eu falo aqui também pode se encaixar para vocês, mas o foco aqui é direcionado às mulheres. Por que eu escolhi a psicanálise? Porque eu passei por períodos de muitas lutas internas, muitas perdas, pessoais, materiais e espirituais, né. E eu só consegui sair, primeiramente, porque Deus nunca nos abandona, a gente que se distancia dele, e segundo, porque eu tive uma pessoa que esteve aberta a me ouvir, a eu falar tudo que estava aqui dentro, aqui na garganta, aqui no coração, sem julgamentos. E essa é a função do psicanalista. E depois que eu me abri com essa pessoa, eu consegui ter paz. Até o meu sono, que estava desregulado e não dormia à noite. Passei vários meses sem ter paz para dormir, ter noção. E depois que eu comecei a me abrir com essa pessoa, eu senti o peso das minhas costas, essa angústia que eu tinha. Agora vamos fazer a análise do trecho. Você pode estar enfrentando situações que parecem incertas ou fora do seu controle, como decisões difíceis, problemas financeiros ou de saúde. Esse desejo de controle é uma defesa psíquica. O que acontece? Quando a mulher busca controlar tudo, tudo, as emoções, situações, as pessoas, o que está em jogo é o medo dela reviver essas dores antigas, que podem ser traumas de abandono, falhas de cuidado ou inseguranças primárias. Vou deixar uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários. De onde vem essa crença de que você precisa resolver tudo sozinha para se sentir segura? Responda aqui nos comentários. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui está bem explícito que é para a gente confiar. E o que é confiar? Confiar é abrir mão de estar no comando. E abrir mão de estar no comando significa o quê? Que você entra em estado de vulnerabilidade. O que acontece? Na linguagem psicanalítica, é uma espécie de regressão emocional saudável. Quando, por exemplo, uma criança se entrega ao colo da mãe, ela se sente protegida, sustentada. Porém, para algumas mulheres,
confiar pode parecer um perigo, porque inconscientemente elas foram ensinadas de que depender de alguém, inclusive de Deus, era sinal de fraqueza, porque ou foram feridas justamente porque baixaram a guarda. Isso significa o quê? Essa pessoa, ela não teve um porto seguro. Geralmente são mulheres que não tiveram o carinho, a o abraço da mãe, entenderam? Por isso que elas não têm esse porto seguro, elas têm essa dificuldade em confiar. Algumas de vocês já passaram por isso? Alguma situação em que a mãe até tiveram mãe, mas não tiveram esse acolhimento materno? Comentem aqui nos comentários. Continuando, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Na linguagem psicanalítica, principalmente em Lacan, tem a figura do pai. O que é a figura do pai? A figura do pai significa ordem, né? Porque no início há só o ser e a mãe, que cuida do ser da pessoa. Que nós já comentamos anteriormente, algumas pessoas não têm essa figura materna, né? E a figura do pai é aquela que é a terceira pessoa, é o outro, que dá a ordem. E confiar em Deus significa o quê? Reorganizar essa função, trazendo o quê? Ordem a essa pessoa que tem esse desamparo interno, traz confiança aonde havia medo. Medo do quê? Pela ausência da figura materna, a figura paterna, que é o pai, no caso Deus, traz ordem. Por isso que reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, ele trará ordem ao nosso caminho. Quando você solta a necessidade de controlar tudo e permite que Deus o guie, descansa em sua fidelidade e abre espaço para as soluções divinas. Psicologicamente, quando uma mulher começa a soltar o controle de forma consciente, ela está dizendo a seu inconsciente: eu confio que existe algo maior que me sustenta. E isso tem um efeito profundo no nosso sistema nervoso, as emoções e até sobre a forma de como nós nos posicionamos no mundo. Confiar não é entender tudo, mas acreditar que há um propósito maior em cada situação. E finalizo este devocional de hoje, convidando todos a curtirem o meu canal no YouTube, Renata Ferri. Coloquei hoje um vídeo lá que fala sobre um ano novo com propósito. Transforme seus pensamentos, transforme a sua vida. É uma mensagem, são exercícios para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia e assim nós podemos mudar a nossa vida aos poucos, cada dia, cada passo de uma vez. E se esse devocional fez sentido, se você, mulher, precisar de um auxílio, eu estou aqui, estou com a minha agenda aberta de janeiro. Me procurem para você fazer a sua escuta terapêutica comigo. Beijos e até amanhã.